Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Momentos com o SEAC. Sejam bem-vindos também a mais um estudo da obra O Céu e o Inferno, né, de Allan Kardec. Então, estamos avançando pela segunda parte desse livro, né, onde Kardec apresenta diversos testemunhos do mundo espiritual. E ele vai demonstrando como a vida continua após a morte e como cada espírito encontra a realidade compatível com a sua condição moral. E hoje nós estudaremos um capítulo também muito profundo, chamado Espíritos Endurecidos. Parece um título um tanto quanto severo, né? Mas precisamos compreender seu verdadeiro significado. Veja, quando nós falamos um espírito endurecido, nós não estamos falando de um espírito perdido, de um espírito que não tem mais recuperação, vamos chamar assim. Não, é exatamente o contrário. É um espírito que, durante determinado período da sua caminhada, né, do seu processo evolutivo, ele permanece, como que a gente pode dizer, resistente ao bem, preso ao orgulho, ao egoísmo e às suas próprias ilusões. É aquele espírito que não se arrepende do que tem feito, não consegue entender o seu erro, né? E para tudo tem uma justificativa. Mas nós vamos desenvolver essa ideia. Mas o que a gente sempre gosta de lembrar que a ideia principal, não só desse capítulo, né, mas do livro como um todo, é a esperança. Por quê? Porque a gente vai ver que a lei divina não abandona nenhum espírito. E mesmo aquele que mais resistem à transformação, aqueles que são mais resistentes, são mais duros mesmo, como o próprio título diz, né? Eles vão continuar sempre recebendo oportunidade de aprendizado e de renovação. Então, vamos lá. Antes de analisarmos os relatos, né, a gente precisa sempre recordar um princípio fundamental do Espiritismo. Qual que é esse princípio? Segundo Allan Kardec, né, todos os espíritos, segundo Allan Kardec, não, segundo as mensagens que Allan Kardec escreve nos livros, né, e que o Espiritismo prega, todos os espíritos são criados simples e ignorantes e caminham gradualmente rumo à perfeição. Ou seja, nós nascemos simples e ignorantes e através dos nossos esforços e o acompanhamento do plano de luz, do plano espiritual, nós vamos caminhando para e passo a passo, a essa evolução, a essa perfeição. E a evolução espiritual, ela não vai acontecer da mesma maneira para todos. Como eu falei, é de acordo com os nossos esforços, de acordo com aquilo que nós percebemos ser coerente com aquilo que nós percebemos que está errado. Então isso vai variar muito de espírito para espírito. Enquanto alguns avançam muito mais rapidamente, porque aceitam aprender com humildade, outros permanecem muito mais tempo presos nos próprios equívocos, né? Então, o que a gente percebe disso? Que o endurecimento espiritual ele vai nascer quando o espírito se fecha para a renovação. Por quê? Porque ele passa a justificar seus erros, ele se recusa a reconhecer suas responsabilidades, eles rejeitam os convites da própria consciência, né? Veja, quando a gente fala que ele passa a justificar seus erros, vamos só trazer isso aqui um pouquinho para o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente justifica os nossos atos? Quantas vezes a gente recusa reconhecer as nossas responsabilidades e muitas vezes sempre achamos um culpado, né? É sempre o outro, é sempre o outro. Então veja, será que nós também não estamos assim? O que nos leva à esperança, como está lá em cima, né, ao título, ao começo que nós falamos, ao consolo, é que esse estado não é definitivo. A vida espiritual ela vai sempre oferecer novas experiências capazes de despertar o espírito para a realidade do amor e da justiça. Então, por mais que a gente lute contra, a vida espiritual vai nos forçar no caminho da luz e no caminho do progresso. Então, continuando, detalhando um pouquinho mais, né, nós vamos perceber o que são esses espíritos endurecidos. Então, Kardec vai, ao apresentar esses capítulos, esses relatos, desculpa, eles nos mostram espíritos que ainda conservam fortes marcas da existência moral. Veja, não é porque morreu que que o espírito modifica, não é porque morreu que ele vai permanecer, ele vai passar a reconhecer seus erros, as suas dúvidas, as suas inseguranças, não. Ele vai começar não é porque morreu que vai modificar. Então
Quais marcas são essas? Né? São indivíduos que durante a vida física cultivaram sentimentos inferiores fortemente, né? Ou seja, orgulho exagerado, desprezo pelo próximo, apego ao poder, egoísmo, né? E ausência de arrependimento. Lembra que nós estudamos no capítulo passado que o primeiro ponto é se arrepender dos nossos erros, se arrepender dos nossos atos. Se eu não consigo me arrepender, se eu não percebo que eu fiz algo errado, eu dificilmente vou conseguir caminhar para a evolução. Então, após a desencarnação, esses espíritos eles continuam fortemente ligados aos pensamentos e valores que cultivaram. Cultivaram isso durante toda uma vida aqui na Terra, né? E depois que não é porque morreu que ele vai conseguir, desencarnou, que ele vai conseguir se desligar rapidamente. Então, a morte do corpo, como nós já falamos, não vai transformar ninguém automaticamente. O espírito vai levar consigo a sua verdadeira personalidade moral, né? Ou seja, o que significa isso? Se nós vivemos dominados pelo orgulho, o que eu tenho que fazer para mudar? Eu tenho que aprender a humildade. Se eu vivi exatamente pelo egoísmo, eu vou precisar distribuir a fraternidade. E isso nunca é fácil. Imagine, se eu causei sofrimento para alguém, eu vou precisar compreender a necessidade de reparação. Então veja, a mudança exterior não vai acontecer antes da mudança interior. Só que para a mudança interior eu preciso inicialmente me arrepender dos meus atos, antes de reparar e antes de fazer a expiação. Então a dificuldade é a gente perceber e reconhecer os nossos atos. Muitas vezes nós fazemos isso aqui na Encarnados mesmo, tá? Não é só porque não é só o espírito, não. Mas vamos continuar aqui. Então, quando a gente vai estudando esses depoimentos, né? Esses relatos, nós vamos encontrar espíritos que inicialmente demonstraram muita resistência em conhecer seus erros. E alguns não reconhecem seus erros, né? Outros vão demonstrar revolta, e há aqueles que tentam justificar as suas atitudes. Você percebeu que isso aqui é um pouquinho do que tudo que acontece conosco aqui mesmo? Muitas vezes a gente não admite, muitas vezes a gente tem revolta, e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente sempre tenta achar um culpado para os nossos atos. Então, e seguindo essa reação, ela revela um ponto muito importante, essas reações que nós falamos, né? Qual que é? Que a maior dificuldade para a evolução espiritual muitas vezes não está no erro em si, mas na capacidade de admitir o erro. Quando que eu começo a estudar? Quando eu admito que eu não conheço um determinado assunto, aí eu vou e busco. Quando que eu começo a reparar os meus erros? A partir do momento que eu tomo consciência de que eu errei. Quando que quer ver uma pergunta simples? Quando que nós vamos ao médico? Quando estamos doentes? Não, quando nós reconhecemos que estamos doentes e precisando de auxílio. Quando que um alcoólico anônimo, um drogado, busca um tratamento? Quando ele se percebe doente, quando ele se percebe na dependência. Aí ele vai se mexer, vai buscar tratamento. E nós também, muitas vezes, nós acreditamos que estamos sempre corretos, né? Ou seja, admitindo que estamos sempre corretos, nós estamos nos impedindo, né? Nós estamos atrapalhando o nosso próprio aprendizado. Então, o primeiro passo para a transformação, veja que é algo que nós já falamos, é a humildade. Eu preciso reconhecer que eu preciso melhorar, eu preciso reconhecer que eu tenho que aprender, eu preciso reconhecer que eu posso fazer algo diferente. E esse despertar pode acontecer rapidamente ou pode demorar muito tempo. Quando a gente fala muito tempo, não significa uma vida, 2 vidas. Não, uma encarnação, 2 encarnações. Tem espíritos que estão séculos ainda nessa mesma batida, nesse endurecimento, sem se despertar para o que aconteceu e sem reconhecer seus erros. Então, como nós falamos, né, essa evolução não ela não é igual para todos, então ela vai depender da disposição interna de cada espírito. E por isso que Kardec demonstra nesse livro, né, que a justiça divina respeita o livre-arbítrio. Deus não força ninguém a evoluir, mas vai constantemente oferecer oportunidade para que nós reconheçamos o nosso erro e para que esse progresso, que nós começamos a trilhar esse progresso. Então, seguindo, né, na análise de Kardec, a grande contribuição que ele traz nesse capítulo
é mostrar que o sofrimento espiritual não representa uma condição eterna. Já conversamos sobre isso em outros capítulos. Vale sempre lembrar. Parece repetitivo, mas o óbvio tem que ser dito, né? Ele diz que o sofrimento representa uma consequência educativa. Ou seja, o espírito endurecido sofre porque permanece afastado das leis do amor. Nós já falamos isso. O espírito sofre porque ele permanece afastado das leis do amor. Não porque Deus deseja puni-lo. Deus não deseja punir ninguém, né? E só para a gente fazer um comparativo, isso é semelhante a quando nós recusamos aprender uma lição e permanecemos presos sempre ao mesmo problema. Muitas vezes, ao invés da gente querer resolver o problema, a gente quer achar um culpado, a gente quer pôr a culpa em alguém, a gente quer responsabilizar alguém pelos nossos próprios erros. E essa dificuldade vai continuar até que nós aceitemos modificar a nossa postura. Tá? Então, nesse capítulo, Kardec vai evidenciar também que os espíritos superiores nunca abandonam aos que erram, jamais, ao contrário. Eles trabalham constantemente para ajudá-los. Então, a ação espiritual superior é sempre de auxílio, de esclarecimento e amor, nunca de punição. Tá? Então, por que a gente sempre fala isso, né, do evangelho, do estudo? Porque ele vai gerar exatamente a transformação no nosso coração. Como? Se Jesus apresentou essa mesma verdade, né, tudo isso que nós estamos falando, quando ele ensinou sobre o perdão, a humildade e o amor aos semelhantes. Mais uma vez, nunca aprovou o erro, mas Jesus sempre enxergou além do erro. O que significa isso? Significa que ele viu o espírito como ser em evolução. Então, quando nós encontramos pessoas difíceis, intolerantes e resistentes ao bem, nós também somos convidados a lembrar que todos estamos em processo de aprendizado. Quando nós olhamos para alguém endurecido e nós começamos a vê-lo como um espírito em evolução, vai mudar a nossa percepção, vai mudar a maneira de nós tratarmos essa pessoa, né? E aí a gente começa a praticar o perdão com muito mais facilidade. Alguns vão despertar antes, né, como nós já falamos, mas outros vão precisar de tempo, e esse tempo podem ser séculos, podem ser várias reencarnações, mas todos encaminham para a mesma finalidade, tá? Então, mais uma vez, fazendo um estudo, como que nós trazemos esses ensinamentos para a nossa vida? Embora a gente já tenha descrito aqui, comentado aqui no nosso, anteriormente, né? Esse capítulo, ele é um convite para a nossa própria reflexão. Então, será que existe alguma área da minha vida, será que existe algo em que eu estou resistente à mudança? Será que eu estou cometendo um monte de erro e ainda não estou percebendo que são erros? Porque muitas vezes a gente acha que tudo que nós fazemos é o certo e que o outro faz errado. Então, vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Tem alguma área que eu estou resistente a essa mudança? Tenho dificuldade em reconhecer meus erros? Né? Então, a gente precisa se fazer essas perguntas. E responder de maneira sincera também, tá? Tenho ouvido o conselho daqueles que desejam o meu crescimento? Tenho permitido que o orgulho, por exemplo, né, dificulte meus relacionamentos? A gente comenta muito lá no SEAC, né, no SEAC Lapa, nos evangelhos, na nossa conversa, que é assim, eu vou ao centro, eu estudo o livro, reconheço que os livros estão, que os ensinamentos do Espiritismo estão corretos, reconheço que os evangelhos estão corretos, só que eu acabo não praticando no meu dia a dia. Então, por que eu estudo? Por que eu vou procurar conhecimento se eu não consigo transformá-lo, aplicá-lo no meu dia a dia? Então, veja que muitas vezes a gente, para quebrar esse endurecimento espiritual, a gente precisa apenas mudar pequenas atitudes repetidas, coisas que nós fazemos sempre e que nós, pelo hábito, pela falta, muitas vezes a falta de querer ver o erro, a gente continua fazendo, tá? Então, será que tem alguma mágoa que eu não consigo abandonar? Será que tem algo que eu não consigo perdoar? Será que tem um pedido de perdão que eu possa fazer e que eu estou adiando? Né? Coisas simples, mas sabemos que ser necessárias e que nós insistimos em evitar.
Então, quando a gente fala de mudança, de transformação, a gente precisa perceber que essas mudanças, que essas transformações, elas vão começar quando nós aceitarmos olhar para nós mesmos com sinceridade. Então é igual a questão 919, né, do Livro dos Espíritos, né? Ao deitar eu repasso o meu dia. Será que quando eu repassar meu dia eu vou realmente reconhecer que eu errei, ou se eu vou repassar e falar, foi mais um dia bom e eu trabalhei certinho? Então vamos fazer essas perguntas e responder de maneira sincera, tá? Então, o ensinamento desse capítulo e de outros capítulos que nós já falamos muito aqui também, é que nenhum espírito está definitivamente perdido. Não, 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 não. O amor de Deus vai alcançar a todos, a justiça divina vai oferecer oportunidades infinitas para todos. Só que o tempo espiritual é diferente do nosso, né? Aquilo que para nós parece ser uma demora, o plano espiritual é apenas uma etapa necessária ao amadurecimento. E o importante é lembrar que sempre, podemos começar agora e fazer um novo final, lembra disso? Que sempre é bom lembrar que podemos escolher iniciar a nossa transformação. E hoje pode ser esse primeiro dia dessa nova caminhada, né? Então, vamos encerrando esse capítulo, lembrando que esses nossos vídeos aqui, nós não vamos estudar detalhadamente, nós vamos sempre dar uma visão bem superficial para que possa despertar o interesse, a curiosidade e estudarmos esses capítulos com maior profundidade, tá? Como a gente possa ler esses livros. Então, nós vamos perceber também, mesmo numa análise superficial desse capítulo, que esse capítulo 7 da segunda parte, ele vai nos ensinar, né, que o maior obstáculo ao progresso espiritual é a resistência interior. Mas também vai demonstrar aquilo que nós já estudamos em capítulos anteriores, que a misericórdia divina jamais vai nos abandonar, que nós jamais seremos abandonados. Tá bom? Então lembre-se sempre disso. Podemos começar agora a fazer um novo final para nossas vidas, reanalisando os nossos atos, os nossos pensamentos, os erros que nós estamos cometendo, tá bom? Então, vamos encerrando por aqui esse capítulo e no próximo vídeo nós falaremos sobre o capítulo 8, que são expiações terrestres, né? Onde Allan Kardec vai apresentar as experiências dos espíritos que retornam à vida corporal, enfrentando as provas, desafios e revelando a profunda relação entre justiça, aprendizado e reencarnação. Agradecemos a todos por mais essa participação. Envie esse vídeo a um amigo, envie a um conhecido que esteja passando, que está relutante em fazer uma mudança, que está com dificuldade em mudar a maneira de pensar. Envie para ele, peça para ele se inscrever lá no nosso canal também, para que ele possa receber essas mensagens, para que passo a passo ele possa conhecer uma nova maneira de ver a vida, possa reconhecer uma nova jornada de evolução. Então, agradecemos sempre aos irmãos de luz aqui presentes e que Jesus nos inspire a manter o coração sempre aberto para aprender, mudar e evoluir. Obrigado a todos pela companhia e até o nosso próximo estudo. Um grande abraço. Tchau.